direto ao assunto, não é? Mas queria dizer que é uma grande satisfação estar aqui com colegas ex-alunos, não é? Os meus queridos ex-alunos da Universidade Estadual de Feira de Santana, os amo muito. E eu começo essa apresentação do minicurso tentando estabelecer algumas diretrizes, digamos assim, de questões a partir do que nós temos vivenciado hoje, né, com a pandemia do coronavírus. Acho que é importante a gente tentar fazer essa relação. Me ouvem claro para não ter dúvida? Sim, sim, quero um feedback. Ok, já vi o feedback aqui. Então, a partir dessa relação com o que nós estamos vivendo hoje, que é a pandemia do coronavírus. O Brasil ele registrou ontem cerca de 2,5 milhões de casos confirmados e mais de 90 mil mortes pela Covid-19. Ao mesmo tempo em que Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei que dava prioridade ao pagamento do auxílio emergencial, que foi aquele auxílio criado para dar suporte financeiro aos mais afetados pela crise causada por essa pandemia, esse flagelo que nós estamos vivendo. Bom, e ele vetou para as mães que são chefes de família, o que é um total desconhecimento desse grupo social que praticamente que contribuiu para a construção desse país, não é? Formando mão de obra, né, para os diversos setores da economia nacional. Então, isso é uma realidade extremamente complicada do ponto de vista político, né? Sobretudo de um governo que tem necessariamente que tomar medidas urgentes em relação a esse grave processo que estamos vivendo. Foi feito um estudo em São Paulo, a partir de testes sorológicos, em 3 etapas. A segunda dessas etapas revelou que o coronavírus passou a prevalecer e se manter também entre as pessoas com cor parda e preta. Esse já é um outro dado, uma outra questão. Não é? Começamos pela questão das medidas do governo, sobretudo aquela medida de auxílio mais direta a uma sociedade que muitas vezes não tem como se manter diante de desemprego, etc. E agora entramos numa outra questão que é muito importante. A repercussão que a epidemia tem causado entre as camadas menos favorecidas da população, que é, na sua grande maioria, parda e preta. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, inclusive, registrou que é 4 vezes maior a incidência do coronavírus na classe D do que na classe A. Ou seja, quem é mais pobre tem mais chance de pegar o vírus. Voltamos a uma outra questão que é da desigualdade racial e de classe. Quem é de cor preta ou parda tem 60% mais chance de pegar o vírus em São Paulo, na cidade de São Paulo, do que é de cor branca. Isso afirmado pelo prefeito Bruno Covas. Saímos do Brasil e vamos para a África, esse continente a quem somos debitários, não é, da formação social brasileira, né, com a vinda de parte dessa população para aqui engrossar as fileiras do trabalho, da vida cultural, social desse país. Pois bem, na África já são 850 mil casos, com 17.500 mortos, sendo que a África do Sul está liderando todos os registros, com 435 mil contágios. Ou seja, metade dos casos registrados em todo o continente. E também lidera com metade dos mortos, considerando o total da estatística de mortalidade na África. Isso é muito sério. E a maioria desses contágios está se dando nas favelas, ou seja, nas áreas mais empobrecidas desse país, que é a África do Sul. E sabemos que nas favelas,
nas grandes concentrações de moradia de bairros populares, o contato social é muito mais difícil, não é, de se manter. Não é? Isso não só por uma perspectiva ou a inferência minha, mas isso, por exemplo, isso é uma afirmação da técnica da coordenadora médica Laura Trivinho, que é da ONG Médicos Sem Fronteiras, que atua lá na África. Então, é um caso muito sério. Nos Estados Unidos, já são contabilizadas quase 150 mil mortes pela Covid. Não é? E cerca de 1,5 milhão já de infectados. Né? Esses dados que eu acabei de colocar para vocês são facilmente encontráveis em El País, por exemplo, né? Uma fonte jornalística, né? Que costuma, inclusive, dar as suas fontes, né? Das quais retira as informações. Então, pode ser facilmente encontrável através da internet, etc. Volto ao Brasil para dizer que, desde o começo dessa pandemia, o presidente Bolsonaro minimizou, subestimou e desbochou do perigo que o vírus representa, não é, para o nosso país. Isso, apesar de ser alertado pela Organização Mundial de Saúde, pelo próprio Ministério de Saúde do Bolsonaro. Evidentemente, isso contribuiu sobremaneira para que a sociedade brasileira ficasse a mercê de informações dúbias, contraditórias, o que dificultou até a assunção de medidas de prevenção, né? Que são caracterizadas pelo uso de máscara e, sobretudo, o isolamento social, né? O fique em casa. Né? A população, boa parte dela, preferiu optar pela circulação pública, né? Contribuindo para fazer o vírus do coronavírus circular, né? E contaminar o maior número ainda de contingentes. Né? Bom, essas medidas empreendidas pelo governo federal, elas foram retardadas, né? As medidas que foram tomadas foram retardadas, tanto pela má vontade de viabilizar ações e recursos para o combate à doença, né? Como também pela exemplo da falta de equipamentos, leitos de UTI, de médicos, como também pela crise política persistente no Brasil, né? E da qual esse Bolsonaro foi o maior protagonista, né? Boa parte da crise é ele quem riscou o fósforo, não é? E fez essas bombas explodir. Quando eu falo de bomba explodir, quero me referir mais exatamente às crises estabelecidas com os governadores de estados, por vezes com os prefeitos, né, das cidades, etc. Essa, uma vez que essa cisão estabelecida entre eles, diversos governadores de estados, particularmente aí João Dória, de São Paulo, Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, né, foram, foram motivo, não é, para também contribuir para retardo de ações, de viabilização de recursos até. Eu me lembro que o estupim do rompimento, lembro aqui até, inclusive, que o estupim desse rompimento com governadores, dessa crise com os governadores, foi quando ele pediu que acabasse o fim do isolamento social, né? Pediu que acabasse com o isolamento social, pediu o fim do isolamento social. Atacou a imprensa, atacou o governador, né? Sendo que ele foi mais decisivo até com o Rui Costa, lembro bem, né? Que dizia que aquele Rui Costa ficava nessa palhaçada, o nosso governador da Bahia, que até tem feito um trabalho razoável no sentido de prevenir, medidas de prevenção, com o isolamento social e com a viabilização de medidas que efetivamente fazem com que a Bahia hoje, inclusive, não tenha um índice, né, de mortalidade, de contaminação tão alarmante quanto é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco até, não é? E outros estados da nossa federação. Né? Não é? O Costa até me lembro que respondeu ele que
que era melhor ele governar com seriedade e responsabilidade do que ficar, não é, maltratando, né, os parceiros, digamos assim, governadores e tal. Bom, o fato é que os governadores dos estados agiram, digamos assim, boa parte deles, em bem maior consonância com as recomendações da OMS e até mesmo do Ministério da Saúde do Brasil do que o nosso presidente, né, o nosso contraditório e presidente Bolsonaro. Bom, essas divergências de opiniões dessas autoridades aí repercutiram muito sobre a população brasileira. Né? É, boa parte dessa população ou desobedecia às normas de isolamento, né? Até partindo para fazer manifestações, né? Pedindo o retorno da economia, né? E ao mesmo tempo que iam se aglomerando nessas manifestações, etc. Mas, felizmente, eu acho que, porque a população brasileira ainda tem um bom senso, é uma população que, pela sua história de vida, amadureceu e tem uma certa consciência do perigo que essa ameaça pandêmica representa. O fato é que a maior parte das pessoas é, respeitaram o isolamento social, estão ficando em casa, não é? E não só pelo bom senso, mas também motivado pelo medo da contaminação, né? E dado a difusão, né, massiva que a imprensa brasileira tem feito nesse sentido, né? Como é que chama, do isolamento social. Né? Uma coisa que nos interessa também observar é que esse comportamento do presidente ele é bastante representativo de uma perspectiva não científica da doença pandêmica. E gostaria de deixar isso muito sublinhado aqui, porque talvez, quando a gente se debruça sobre os estudos da epidemia, essa é uma variável importante, se não diria fundamental, não é? Essa seção que se faz entre a compreensão da pandemia, de todas as pandemias, numa perspectiva mais científica, ou mais próximo da observação e do comportamento empírico, do que aquela que é fruto de uma especulação sem respaldo nas evidências empíricas de observação e até de experimento e tal, não é? Isso pode ser percebido no caso da praga de Atenas, né, que tão brilhantemente apresentada por Braia na terça-feira. Né? A gente observa que o Tucídides já era, digamos assim, Tucídides, o historiador da Guerra do Peloponeso, né, um dos grandes precursores da ciência histórica na Grécia Antiga, ele já estava, nesse momento, estabelecendo um corte com essa tradição do pensamento hipocrático, não é? Que repousava na teoria dos humores, né? Que repousava na teoria que depois se desenvolveu como teoria dos miasmas, né? De um ar que está contaminado por alguma coisa invisível, né? Que a gente não percebe, mas esse ar está absolutamente contaminado. As pessoas, ao respirarem esse ar contaminado, são imediatamente contagiadas. Etc. Então, o Hipócrates ele já estava rompendo um pouco com essa mentalidade médica, ou essa mentalidade médica de Hipócrates, porque, na verdade, ele estava muito mais próximo de buscar, ou muito mais próximo dos dados, das evidências que se estabeleciam, né, com a própria, as próprias ocorrências, né, da, da doença que ficou depois conhecida na história como a praga a praga de Atenas, né? Então, acho que esse é um corte importante, essa contradição entre uma perspectiva médica, científica, a busca de uma explicação e uma concepção da doença que é fruto de
da observação, do teste, né, da recorrência de casos observados, etc. Isso é fundamental. Até porque o nosso comportamento, o comportamento da nossa sociedade brasileira, ela está oscilando o tempo todo informações mais... Alô? Alô? Houve alguma coisa... Não, houve alguma coisa que está dificultando o barulho. Alguém, eu acho que ligou o áudio, foi exatamente isso. Depois quero saber quem é que... Depois, depois eu vou saber quem é que está atrapalhando a minha exposição. Né? Mas, enfim, vamos adiante. Então, essa oposição, essa contradição entre a visão médica e não médica é muito importante, né? É muito interessante. Né? E, para falar de Bolsonaro, a perspectiva dele é não científica da doença pandêmica, porque ela corresponde, sobretudo, a interesses dos setores econômicos da sociedade, né? Para não dizer também de líderes religiosos, né? Que prezam pela ordem, pela normalidade, né? Que não querem perder o seu lucro ou seus fartos ganhos, né? No caso das igrejas e tal, que sobrevivem dessa arregimentação de muita gente, etc. Tal. Então, ele, na verdade, digamos assim, representante desses interesses. Então, não pode haver quebra da ordem. Pode ser epidemia, pode ser terremoto, pode ser qual for a tragédia. Isso tem que ficar claro também. Ao governo, às administrações, às autoridades públicas, interessam que a sociedade caminhe sempre na normalidade. Qualquer quebra de ordem é complicado. Não é? Aliás, a ordem está justificada até filosoficamente desde sempre, desde Parmênides, lá quando fala do ser, que o ser é monoliticamente infinito, eterno, bom, etc. Então, o que está por trás desse pensamento, né, de uma regularidade, de uma ordem, de uma conduta social que não ameace o sistema vigente, não é? É um fundamento muito profundo, né? E muito bem fundamentado também. Então, assim, importam para eles que essa normalidade, essa ordem, ela seja realizada ao custo de milhares de vidas humanas, e sobretudo quando se trata das camadas sociais menos favorecidas e mais vitimadas pela doença, né? Que é a comunidade dos pobres, dos pretos, e quero também aqui ressaltar a comunidade dos indígenas, onde a pandemia do coronavírus está fazendo um festim. Não é? Aumentam significativamente, dia após dia, os casos de indígenas que são ceifados com o avanço do coronavírus, né? Nas diversas tribos de norte a sul do país. Não é? Seja pelos interesses dos agrotóxicos, né, das invasões das terras pelo agronegócio, ou tóxico, desculpe, pelo agronegócio, né, pelos grileiros de terras, né, que estão aí invadindo as áreas indígenas, até com respaldo do consentimento camuflado do próprio presidente Bolsonaro. Então, isso para não falar assim, da comunidade indígena, tem inclusive mais suscetibilidade, né, biológica, digamos assim, e genética, para as doenças do homem branco, né? Sobretudo do homem branco urbano, né? Que é quem leva mais problemas e doenças para essas populações aí. Bom, esse quadro que a gente acabou de descrever, né, para encerrar essa parte, digamos assim, introdutória, ele nos faz questionar a história, né? Essas situações que nós vivemos hoje, em meio a uma pandemia, será que elas foram sempre assim, experimentadas e enfrentadas do mesmo modo em outros contextos históricos? Estou levantando uma questão.
né? Será que as atitudes da sociedade brasileira e do seu governo, elas foram regulares, assim, foram muito semelhantes ao longo do processo de formação histórica do Brasil, né, desde o período colonial? Né? Mais uma questão importante, será que as vítimas dos flagelos pandêmicos foram sempre as camadas menos favorecidas da população, independente do tipo da doença que afeta, né, em caráter pandêmico a sociedade? Para isso a gente vai ter que fazer esse mergulho no nosso passado. Né? Fizemos na terça-feira um mergulho na praga de Atenas e agora passamos a fazer, né, um mergulho em torno da epidemia do cólera. Né? E, procedendo dessa forma, eu estou aqui tentando utilizar uma metodologia que nos é muito cara a nós, historiadores, e eu diria que para o acervo do saber científico de toda a humanidade, né? Que é a chamada nossa história-problema. Né? Que, em outras palavras, quer dizer exatamente o seguinte: a gente problematiza o passado a partir das questões que são levantadas nesse momento, no nosso presente. Né? E no nosso caso específico, o nosso presente é o da pandemia do coronavírus. Esse mergulho que a gente vai fazer, ele é profundo, né? A gente vai até o século XIX, até o século V antes de Cristo, e agora a gente vai um pouco menos remotamente, vai até o século XIX, né? Quando o mundo, não só o Brasil, não só a Bahia, mas nem só o Brasil, enfrentou a chamada pandemia do cólera morbus, na década aí de 1850. E não só um mergulho profundo, como também é vertical, pois a gente não vai ficar analisando toda a realidade do Brasil, só porque meu livro, o trabalho que fiz, o denominado O Inimigo Invisível, que é intitulado O Inimigo Invisível, ele não se deteve, apesar de ter alguns dados, mas não se deteve sobre a pandemia do cólera morbus no mundo, ou mesmo aqui em todas as províncias do Brasil. Mas, sobretudo faremos uma análise aqui na Bahia. Né? Nossa investigação se detém aqui na cidade da Bahia. Bom, dito isso, vamos mergulhar. Dizia um amigo, um psicanalista amigo meu, já morto, que quando o introduzir-se já é o mergulhar-se. Né? Então, nós já estamos mergulhados no tema, né, há muito tempo. Estamos mergulhados no tema até porque estamos sofrendo com a pandemia. Mas voltando lá para o século XIX, 1855 e 1856, que foram os 2 anos, né, onde o período em que se deu essa pandemia, o fato é que ninguém, naquele momento, sabia ao certo como é que o cólera ingressou aqui na antiga cidade da Bahia, que hoje denominamos de Salvador. Né? Assim era chamada a capital, Salvador, no século XIX. Né? Cidade da Bahia. Vou para a cidade da Bahia. É assim que as pessoas diziam quando se referia à, à cidade. O que é sintomático, né? As pessoas reconhecem o centro urbano, a capital, como a cidade. Né? Enquanto mesmo são as cidadezinhas pequenas, mas são o interior, não são a cidade, efetivamente. Naquele momento se desconfiava que houvesse chegado pelo porto da cidade, desconfiava-se que houvesse chegado que essa epidemia ele tivesse chegado pelo porto da cidade. Né? Pelo menos 2 versões foram feitas sobre esse aporte, né, entre nós, né, dessa chegada. Uma delas atribuía a chegada ao brig inglês Mercury, que era uma embarcação que aportou aqui na Baía de Todos os Santos em 9 de março de 1855, ou algo em torno disso.
e trazia para nós uma carga de bacalhau, né, que foi proveniente do Caribe. Ele vinha de lá, esse navio inglês, esse brig inglês, ele teria vindo do Caribe. Né? E lá no Caribe graçava a pandemia. O cólera já tinha feito lá uma festa, né, na Ilha do Caribe. Né? Ilha também predominantemente negra, com muitos problemas de higiene, problemas sanitários, etc. Então foi aí que a, foi daí que teria chegado essa. Mas só que mesmo essa versão ela não era uma versão tão segura. Havia muitas dúvidas se realmente teria chegado por esse briga, etc. Tal. Mas assim, só relatando um pouco do que foi que levou as pessoas a, a, a considerarem a possibilidade de ter vindo para o Mac, porque o capitão do navio, o cara chamado William Bryan, ele, é, quando chegou, começou a ficar doente, ia pela cidade, né, andando vários dias e tal. Até que um dia ele caiu de cama, né, com diarreia, vômito, pulso lento e fraco, pele fria e seca. Assim, sintomas do cólera mortal. Fica se queixando que estava com muita sede, né, claro, porque ficava desidratado, né, o cara vomitando, com diarreia, então perdia muita água, ficava desidratado, então tinha muita sede, né? Sentia dores no ventre, nos músculos dos braços e pernas, até que ele acabou falecendo, não é? E faleceu com a pele meio azulada, que também é um sintoma, né, do cólera, né? A azulada da desidratação, o cara de tanto perder água acabou ficando azul. Né? Bom, na verdade, esse diagnóstico, né, de pele azulada, tal, da descrição desses sintomas, ele foi feito por um médico, né, que era o delegado de saúde, o doutor Antônio de Bragança. Então, foi esse cara que diagnosticou esses sintomas, né, da morte de Antônio de Bragança. Mas, assim, ele não tinha certeza de que isso se tratava de um cólera. Na verdade, esse cara não sabia nem diagnosticar a doença. Né? Tanto assim que no dever dele, ele disse assim, eu considero que são insólitas, incomuns, essas manifestações mórbidas. Então, não tinha certeza o cara. Né? Já um outro delegado de saúde, né, disse que não, isso aí, esse cara morreu de febre amarela. Né? A febre amarela era mais popular aqui entre nós, porque em 1850, ou seja, 5 anos antes, ela também já tinha feito a sua festinha aqui, já tinha, não é, matado muitas pessoas, né, durante o ano de 1850, etc. Tal. Mas foi melhor controlada, né, e tal, até porque já se conhecia ela um pouco melhor do que a epidemia do cólera. Então. Mas ficou esse estigma, né? E aí o outro delegado de saúde, né, achou que poderia ter sido de febre amarela, etc. Né? Não, nesse caso devia ter sido febre azul, né? Porque o cara ficou azulado, ele não ficou amarelo. Né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, o fato é que um outro médico, o doutor George Eduardo Fairbanks, né, que era um inglês naturalizado brasileiro, ele afirmou que este capitão, William Bryan, ele teria mesmo morrido de cólera. Não é? E ele sabia o que ele estava dizendo, porque o cara não era nenhum ignorante no assunto, não. Não é? Esse cara traduziu para o português uma obra sobre a história do cólera pandêmica em 1833, e isso lá em Londres, na Inglaterra. E Londres é uma referência muito importante para nós, porque em 1854, o John Snow ele descobriu a forma de transmissão do cólera, né? A forma de transmissão da doença, não é? Através de estudos empíricos, científicos. Ele identificou que o cólera era transmitido pela água contaminada, pelas roupas sujas de excremento, né, por dejetos contaminados pelo bacilo, né, o bacilo do o Vibrio cholerae, em latim. Brian, que é um mestre em latim, me corrija se eu não estiver pronunciando corretamente, mas pelo Vibrio cholerae. Né?
Então, o cara não era nenhum, não ignorava o assunto, o Fairbanks. Né? Isso é engraçado também porque, assim, nós, brasileiros de outrora, não conhecíamos esse livro, esse trabalho de John Snow, que se chama Sobre a Maneira de Transmissão do Cólera. Eu até tenho aqui esse livro, um exemplar desse livro, Sobre a Maneira de Transmissão. E é fantástico o trabalho que ele vai descrevendo, de como ele acompanha o processo, né, a veiculação da doença através desses canais que eu acabei de citar, água e objetos contaminados pelo bacilo. É, e é um dado importante isso também, porque assim, o que acontece é que a nossa influência era muito de moda. A nossa influência é do conhecimento científico, quero deixar claro. Nós éramos muito mais influenciados pelo conhecimento científico de moda, que era o conhecimento científico francês, não é? Aquele racionalismo, aquele conhecimento especulativo dos franceses, né? Que bem pariam Descartes, que bem pariam outros filósofos que vieram depois, etc. É, eles era muito assim, a ciência era muito especulativa, não é? Os franceses em 1854 ainda pensavam a, o cólera como sendo uma doença miasmática, ou seja, uma doença que era transmitida pelo ar. O sempre respirado ar poderia causar a contaminação das pessoas. Então, vocês vejam, nós não tínhamos uma grande inspiração científica. Eu, inclusive, pesquisei as teses médicas da Faculdade de Medicina da Bahia. Assim, você não tem referência nenhuma sobre John Snow quando tratam do cólera, quando tratam dessa doença pandêmica. Nenhuma referência. É só franceses, era o doutor Charriot, ou o doutor Jean-Pierre, e muitos outros doutores franceses, mas nem uma vírgula sobre o John Snow. Né? Ou seja, a nossa ciência daquele momento ali era uma ciência muito influenciada por, por um país, né, que era a luz do mundo, né? Aquela ideia da, da, de uma hegemonia cultural francesa. Né? Se verificava aí no século XIX efetivamente. Né? E pouco importava que Dom João VI tivesse fugido de Napoleão e tivesse, né, vindo parar aqui por conta da invasão lá de Portugal, da iminência da invasão de Portugal. Mas, enfim, era essa ciência que influenciava a concepção médica, não é, dos brasileiros naquele momento. Né? Bom, então teve essa versão aí e tal, mas a comissão de higiene, né, a comissão de higiene da Bahia, né, daquele momento, acabou de descartar essa versão de contaminação pelo briga inglês Mercury, dizendo que não se tratava do cólera. Descartou, apesar de algumas evidências que confirmavam que poderia ter sido cólera. Descartou, não é? E mais do que isso, né? Permitiu, deu permissão para que todos os tripulantes que estavam naquele navio, naquele momento, pudessem transitar livremente pela cidade. Né? Eles ficaram à vontade, foram para tudo quanto é canto e tal. E se estavam efetivamente contaminados, começaram a transmitir essa doença para outras pessoas. Né? Outra versão interessante, eu gosto de discutir essa questão das versões, porque no Brasil também se deu algo semelhante com o coronavírus. Não é? Até hoje a gente tem dúvidas sobre por onde é que esse vírus efetivamente chegou. Sabemos que ele veio da Itália, né, por pessoas que trabalhavam lá, que voltaram para cá na iminência quando a pandemia começou a se alastrar. Sabemos também que ele veio dos Estados Unidos. Né? Na verdade, sabemos que ele certamente veio de várias matrizes. Né? Mas para satisfazer talvez um pouco aquele desejo, né, daquelas pessoas que ainda querem uma causa única, não. Teve um ponto, teve o primeiro, certinho, né, que teria vindo dos Estados Unidos ou da Itália. Não, pode ter vindo de vários lugares. Como a própria ciência, às vezes, não é uma causa única, é uma multiplicidade de causas. Né?
e do ponto de vista das abordagens sobre uma realidade, às vezes não basta uma perspectiva teórica, né? Tem que ter várias para analisar diferentes variáveis, diferentes contextos, né, de um fenômeno social, etc. Mas isso são questões epistemológicas que não cabe agora discutir muito aqui. Mas é importante que a gente vá pontuando aí esses aspectos, né, Gabriel? Ou somos destituídos de curiosidade científica, né, é isso que eu quero pontuar, ou então somos aficionados por uma perspectiva científica única e queremos que ela responda a todas as questões, não é, imagináveis e inimagináveis produzidas pela complexa sociedade humana, né, as sociedades históricas humanas. Bom, então outra versão que chegou, né, sobre a epidemia foi de uma embarcação que teria vindo lá do Pará, né, um vapor chamado Imperatriz, né? Daí teria, né, especula-se que teria desembarcado aí um colérico, né? Isso já em julho. O primeiro teria chegado aqui em março, né? Mas agora já estamos em julho, né, quando chegou essa embarcação. E, novamente, as autoridades rejeitaram essa hipótese, né? Mas com base nas averiguações, não de um médico, mas de um chefe de polícia. O chefe de polícia que foi lá, averigou, não, eu olhei tudo lá e tal, não, 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 não havia, não foi do navio não, e tal, né? Se anteriormente foi o delegado de saúde, cabe até questionar por que antes, em março, foi um delegado da saúde que esteve lá e depois foi só um chefe de polícia para confirmar esse caso. Por que não foi também um delegado de saúde confirmar, né? Se a gente projetar essa questão para a nossa realidade, assim, por que o Bolsonaro não colocou médicos, não é? Especialistas, o Ministério da Saúde fica colocando aí militares, etc. Quer dizer, alguma relação, que polícia é militar, né? Isso é engraçado, a relação que a gente pode fazer, né? O cara era chefe de polícia, e aqui hoje nós temos militar, substituindo também os médicos, tanto de lá como aqui. É muito engraçado isso, e bem interessante, né, essas relações que a gente faz com a história, né? Do ponto de vista da historiografia, a maior parte dos historiadores, eles acabaram considerando que o cólera teria chegado mesmo através desse vapor, né? E foi a partir de então que os casos foram se dando de forma cada vez mais crescente, né? Foram se dando oficialmente. A partir daí foram sendo registrados oficialmente os primeiros casos dessa doença aqui na Bahia, né? Então, talvez, por isso os historiadores mais tradicionais, né? Não é o meu caso, né? Eu não fechei questão ainda com nada, né? Ainda é um leque aberto de possibilidades para mim, que demanda ainda mais investigação. E bem sei se essa questão é tão significativa assim, né? Aquela história de quem do descobrimento do Brasil, a intencionalidade, a casualidade, etc. E tal, não é algo que me agrade muito do ponto de vista, mas é interessante mostrar que existem perspectivas diferenciadas da questão. Então, acho que esse é o trabalho mais significativo que o historiador pode prestar ao conhecimento histórico, né? Assim, abrir o leque de possibilidades de versões, sobretudo quando o aspecto, o fato, ele é dúbio, né? Existem contradições em torno da questão, né? Bom, mas aí foram, a partir daí, vários casos, né? Começando pelo Rio Vermelho, né? Que foi onde se deram os primeiros casos, né? Mas também a freguesia de Santo Antônio, Santana, etc. O fato é que, depois que esses casos iniciaram, o cólera começou a dizimar muitas
pessoas, né? Muita, muita gente, né? É, ah, isso assim, numa taxa de 8 a 10 pessoas por dia. Isso era muito. Quer dizer, 8 a 10 pessoas por dia estavam morrendo no Rio Vermelho, vitimados pelo cólera. Né? É, a ala médica, sobretudo o doutor Jonas Abbott, é, ele logo verificou que ali no Rio Vermelho estava morrendo um terço das pessoas que estavam adoecendo. Né? E observou também que todos os mortos tinham uma cor escura, meio azulada, etc. E tal. Ou seja, para evitar qualquer tipo de dúvida sobre o assunto. Né? Então, diante desse quadro, né, ocorrido, a congregação da Faculdade de Medicina solicitou logo ao governo a maior urgência e na dispersão, né, completa dos habitantes do Rio Vermelho. Tanto os que seriam assim, considerados os doentes, né, como também aqueles sãos, né, os que estavam saudáveis, tá, mas deveria dispersar todo mundo. Tá? Me falta, inclusive, perceber bem se essa dispersão, que era pretendida pela, pela ala médica, né, pela comissão, pela congregação da Faculdade de Medicina, não é? Ela, digamos, se fala mesmo da retirada de todo mundo dessa povoação. Né? Como não era uma balde, uma povoação aí um pouco com características, digamos assim, é, ainda um pouco com características mais rurais, etc., de pouca concentração urbana, era lugar de veraneio, de campo, devido à proximidade com o mar, etc. Então, essa dispersão. Na verdade, assim, se fosse nos tempos de hoje, o que a congregação poderia recomendar era que as pessoas, ao invés de dispersar, se concentrassem em suas casas, né? O chamado isolamento social, né? Com as comissões de higiene, né? Da vigilância, etc., fazendo o seu trabalho de ir reduzindo os riscos dessa contaminação. Mas naquele momento era dispersão. E essa dispersão talvez também ela está bem justificada pela concepção médica. Por que dispersar? Porque para esses médicos de então, o ar estava contaminado. Vocês entendem? O ar ele estava completamente assim eivado, né, de miasmas. Né? Ele estava cheio de, de pequenos germes inespecíficos, né, de pequenos micro-organismos, né, que a gente não conseguia perceber a olho nu, etc. Bom, o que é importante observar é que quando o cólera chega na cidade de Salvador, ele vai encontrar condições muito favoráveis ao seu, à sua dizimação, à sua disseminação, não é? Porque Salvador tinha uma estrutura sanitária, assim, Salvador carecia de estrutura sanitária. Salvador, e ainda hoje carece, né? Em grande parte da população carece com o tratamento sanitário. Mas naquele tempo era ainda mais precário. Né? As poucas casas que tinham algum tipo de tratamento era assim, uma galeria, né? Que era do subsolo e tal, que, onde isso eram depositados, né, esses excrementos, etc. E tal, depois sim, eram dissolvidos, né, por algumas técnicas, etc. E tal. Então, assim, não havia nenhum canal receptor, né, uma matriz que pudesse carregar dessas galerias isoladas os detritos, os excrementos para a praia, né, uma vez que eles jogavam mesmo, era na praia, nos rios, né, nas áreas baldias, né, ou esses detritos eram enterrados. Era dessa forma que a sociedade baiana lidava com a questão do esgotamento, né, sanitário. E do ponto de vista da higiene também, um aspecto importante de observar é que as casas, sobretudo as casas das camadas menos favorecidas, né, escravos, população pobre, parda, mulata, parda, branca e, 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 negra também, né, é,
elas viviam em moradas muito pouco salubres, né? Citando um exemplo daquelas lojas de sobrado, das casas do Pelourinho, né? Dos sobrados do Pelourinho, aquelas lojinhas do subsolo, né? Não havia ventilação, não havia janela, né? O ar não podia, digamos assim, circular, né? E isso, evidentemente, era uma questão que é um problema, né? Porque, além disso, a grande concentração de pessoas, muitas vezes, né? Muitas pessoas morando na mesma casa, etc., facilitava até o contágio, né? Uma vez que as pessoas poderiam colocar a mão em algo contaminado, levar à boca, né? A boca, na verdade, é o grande veículo de ingresso do vibrião, né? Da bactéria nas pessoas. Né? O coronavírus evoluiu muito, né? Desde a gripe espanhola ou até da varíola, né? A varíola, a gripe espanhola, o coronavírus, são todos vírus, né? Que entram pela boca, pelo nariz, né? Pelas, digamos, pelos olhos também e tal. Né? Então, muito mais sofisticado, né? O processo da contaminação e mais virulento, digamos assim, né? Do que seria o vibrião do cólera morbus. Talvez por isso o cólera também acaba sendo controlado mais rapidamente, não é? E perdeu o seu efeito de uma forma mais que não demandou de tanto de tecnologia ou mesmo do desenvolvimento da ciência médica. Porque, vejam bem, a pandemia ela acontece em 1855, 1856, depois ela digamos assim, ela tem o seu refluxo, né, a sua saída, né, nos deixa em paz, mas ela ainda permanece aí em caráter, digamos assim, endêmico, ou seja, eventualmente um caso de cólera aqui e ali estavam acontecendo, etc. E tal, mas controlado e não em caráter de pandemia. O bacilo do cólera só vai ser descoberto no final do século XIX, aí por volta de 1888, né, com o Thomas Koch, né, que teria isolado esse bacilo, estava descoberto, né, enfim, não é, a etiologia, né, a causa, né, dessa doença, né, que foi o cólera. Né? Bom, deixa eu só me nortear aqui. Então, como eu estava dizendo, assim, tanto condições sanitárias como condições de higiene em Salvador, vou falar mais especificamente de Salvador, aqui uma vez que eu me detive nesse aspecto, então, eram muito precárias, né? Eram muito ausentes de condições que pudessem minimizar os efeitos dessa pandemia entre nós, né? Bom, mas por outro lado, a, é, aqui. Ah, bom, se isso é um aspecto, eu vou correr um pouco aqui, porque na verdade estou preocupado agora com o horário. Já são 16h25, então vou dar uma aceleradinha para depois até possibilitar as perguntas, etc. O que me deixa menos triste e menos preocupado, queridos ouvintes aí, é que nós teremos, na sequência, um curso de extensão muito mais alargado no tempo e na sua carga horária, né, que vai me permitir compensar esse, digamos assim, esse, essa circunstância tão atrapalhada, digamos assim, né, que vocês vivenciaram aí por questões de conexão, etc. Mas, enfim. Então, isso me deixa menos triste. Alô? Oi.
Então, assim, se por um lado as condições sanitárias e de higiene de Salvador, tá, se por um lado as condições sanitárias e de higiene de Salvador eram extremamente problemáticas, né? Infelizmente não vou me alongar nelas, outros aspectos também, como fome na cidade, né, crise de abastecimento, né, problemas é, de distribuição para o consumo de farinha, de carne seca, para não falar da caristia, né, problema de abastecimento tanto caracterizado pela caristia, como também de oscilação no processo de transporte e abastecimento. Né? Afinal de contas, esse abastecimento era feito no caso do gado, da carne animal, da proteína animal, a carne de gado, etc., vinha do sertão, da Bahia, de outras províncias, por via terrestre. Então, demoravam, até pela quantidade, não podia ser, talvez, de outra forma naquele momento. Então, demorava de chegar e tal. E com a pandemia, ou a ocorrência da pandemia, isso piorou substancialmente, né? Ficou ainda mais complicado, até porque esses profissionais ou essas pessoas que faziam esses transportes, né? Esses vaqueiros, tal, tangedores do gado, eles passaram a ficar com medo de entrar na cidade. Né? Salvador começou a ter um contingente de mortalidade tão grande, né? E tão acelerado, tão rápido, que as pessoas não sentiam confiança de vir para cá. Né? Assim como os estrangeiros não estão sentindo confiança de vir para o Brasil, porque na atualidade, porque aqui realmente estamos correndo muito risco, né? Estão impedindo que a gente entre lá, porque a gente pode ser um covideiro que vá, não é, perturbar ainda mais a já situação complicada, a já difícil situação que eles estão vivendo lá. Então, as pessoas tinham muito medo, né, de entrar na cidade, e isso provocou uma grande carência, né, mas os abastecimentos na cidade já era problemático antes mesmo da chegada do cólera mole, né? E caros. Tanto era complicado, oscilava a oferta, como também os gêneros eram caros. O gênero de farinha, vocês pegam, por exemplo, a ata da Câmara de Vereadores, a todo momento eles estavam lá se reunindo, os vereadores, Zé disso, para efeito de discutir sobre o abastecimento da farinha na cidade. Né? Houve a tentativa, por exemplo, de se criar como é que chama? Uma sede para abastecer, um abastecimento público, né? Por parte da municipalidade, da Câmara, né? Para evitar que houvesse a ausência. Alô? Alô? Vocês estão me ouvindo? Ah, certo. Porque fechou a tela aqui. Ok, beleza, gente. Pô, um monte de gente me respondendo. Aí, galera, estão ligados, hein? Maravilha. É porque fechou aqui a tela, aí eu fiquei com receio de que pudesse haver alguma outra pane aqui. Na verdade, eu estou um pouco neurótico com esse negócio aqui. Hoje mesmo, eu não estou bem aqui. Falar a verdade, do ponto de vista assim, emocional, eu estou meio desequilibrado aqui, porque foi tanto problema. A internet não instalou, ademais, assim, esse problema da internet, etc. E tal, mas ótimo que tá o som tá bom, claro, etc., para compensar, né? Obrigado aí, todos os meus santinhos e orixás aí. Ah, não vou incomodar Deus com os meus agradecimentos. Mas obrigado. Então, assim, ah, esses problemas, né, de abastecimento, etc., tal, de higiene, não estavam ou não eram os únicos problemas que a cidade enfrentava. Né? Além disso, além disso, havia também uma grande é, uma, uma, uma grande instabilidade, digamos assim, uma grande instabilidade nas questões de saúde pública, porque Salvador, a Bahia, e que também o Brasil, conviviam também com vários tipos de enfermidades naquele momento. Né? Eu falei aqui, por exemplo, da febre amarela que aconteceu em 1850, mas você também tinha varíolas, né?
Tinham pestes inespecíficas, não é? Doenças que não eram muito bem identificadas pela medicina de então, né? Dada as suas limitações, né? Naquele momento, e também as suas teorias, digamos assim, que não apontavam para o verdadeiro fator etiológico da causa, né? Dessas doenças, etc. Tal, ou das causas dessa doença. Então, havia esses problemas também. Era uma sociedade transversalizada por uma série de doenças. Como estamos também sendo uma sociedade atual, né, transversalizado por outras doenças que não o coronavírus, como dengue, zika, chikungunya e outras ainda se vão se somando a esse leque de, de doenças, né, de problemas de saúde. Né? Então, era essa Salvador que o cólera encontrou, não é? Ou seja, condições muito favoráveis ao seu desenvolvimento, à sua disseminação. Né? Uma vez tomada conhecimento da, da, da instalação da pandemia na cidade, não é? Evidentemente, o governo provincial, né, o presidente da província procurou tomar algumas medidas, né? Mas ele demorou, ele retardou muito a tomada de medidas nesse sentido. Ou porque também temia a quebra da ordem, se falava, por exemplo, que era importante evitar o terror pânico, vocês entendem? De como se quer evitar esse terror pânico e tal. É sempre a questão da ordem. É sempre temos que manter a ordem. Pânico, medo, não é? Muita confusão na cidade. Isso pode. Até porque assim, nós vivemos numa sociedade de escravos, uma sociedade escravista, né? No século XIX. E um dos temores dessa elite, não é? Tanto governamental como essa elite econômica, era que os escravos se rebelassem, já pensou? Aproveitassem a onda da pandemia e aí partissem para cima, não é? Dos seus detratores, senhores e autoridades, né? Porque o Estado sempre foi também um detrator, né, do escravo. Né? Quando os africanos que tinham sido traficados para a Bahia, né, Salvador, fugiam, não tinha certeza sobre eu acho que eu vou ter problemas aqui, por conta da alô, Brian, você me ouve, Brian? Então, olha é o seguinte, é possível que caia aqui novamente a minha conexão, porque na verdade eu estou usando aqui os dados de um telefone pré-pago. Se isso acontecer, se isso acontecer, você assume a partir daí e viabiliza o debate com os alunos. Eu vou ficar aqui somente na escuta, ou, enfim, a gente redimensiona essa apresentação. Mas, assim, tentando correr aqui para poder colocar as questões mais importantes. É isso, na verdade, que essa pandemia do cólera encontra. E o governo, ele, como eu disse, ele retardou de tomar providências. Né? Eu até digo que houve na Bahia, naquele momento, na província baiana, um pacto do silêncio, né? Ou uma cumplicidade do sigilo. Né? Ninguém dizia o que estava acontecendo, não informava a população, não havia instruções sanitárias. Tudo isso só aconteceu bem depois, já quando a epidemia dizimava, como eu disse, de 8 a 10 pessoas no Rio Vermelho. Então, retardou também as medidas de controle. O que não é, digamos assim, um privilégio das autoridades brasileiras, provinciais ou atuais, porque quando a gente vai observar a situação da Itália, né, com o coronavírus, ou mesmo da Espanha, talvez Portugal tenha sido desses países aí europeus o que foi mais cuidadoso, né, também porque era um país pequeno, então, tomou logo as providências, fechou suas fronteiras, né, não quis saber de muito, como interação com quem era de fora, então fechou as fronteiras e tal,
fez lá o seu isolamento social e tal, e por isso acaba hoje tendo uma taxa muito inferior à de, bastante inferior mesmo, à de outros países como a Espanha, como a Itália, ou mesmo no norte, a França e o Reino Unido, etc. Né? Então, essa questão de demorar de tomar providências, isso também é algo muito corriqueiro, né? Não é um privilégio, não. Né? Então, assim, mas digamos que o nosso privilégio é sermos ainda mais lentos. Né? O nosso privilégio é as autoridades retardarem ainda mais, né? Por conta de não quererem comprometer a saúde da econômica calcada na normalidade e na ordem social das coisas. Né? Essa é a questão. Bom, todas essas medidas que foram tomadas pelo presidente da província, pelo governo provincial, elas foram orientadas pela medicina, né? Ou pela organização médica que se verificava aqui na Bahia. Né? Comissão de saúde, comissão de higiene, a congregação da Faculdade de Medicina que se reunia regularmente, né, as suas reuniões, onde que eram registradas em atas, às quais eu tive acesso para meu trabalho, etc. Elas se reuniam e só passaram a deixar efetivamente de se reunir, né, essa congregação, quando o cólera já estava, não dizimando todo e todos, né? Dizimando todos e todas. Né? Aí eles acabaram criando as comissões sanitárias, né? E os médicos, estudantes que participavam da congregação, passaram a fazer esse trabalho de campo, né? Ou seja, de visitarem as casas para verificar como os riscos, né? Sobretudo se havia algum doente, né? Ou, sobretudo, se havia algum risco potencial identificado, eles faziam essas visitas, né? O que hoje a gente tem com essa vigilância sanitária aí e tal. Mas, enfim. E aí procuravam isolar o doente, ou mesmo encaminhar medidas de controle, não da doença. Né? Então, assim, foram todas concepções médicas que foram. E a concepção médica, já disse outrora, era a concepção fundada no pensamento hipocrático. Né? Era a concepção digamos assim, da teoria dos miasmas, né? Do ar contaminado, etc. E, nesse sentido, todas as medidas que foram tomadas procuravam responder a essa concepção, a essa ideia, a esse determinante que era a teoria dos miasmas. Né? E o que decorre disso? Decorre de atitudes muitas vezes erradas, incorretas. Decorrem de atitudes que, por vezes, ao invés de contribuir para curar ou mesmo para tratar a doença, acabam matando as pessoas. Né? Por exemplo, por vezes os médicos recomendavam para tratar os doentes, e aí a gente está falando do tratamento médico, a terapêutica, não é mais nem a prevenção, mas na terapêutica, por exemplo, eles recomendavam que se desse vomitórios, sudoríferos, né, laxantes, para que o cara pudesse expulsar esse veneno aí que entrou nele através do ar, pelas narinas, pela boca, etc. Então ele teria que expulsar isso, né? Então tome laxante, tome purgante, tome vomitório, tome sudorífero para que expulsasse aí esse agente, né? Houve algum problema aqui? Não. De fato, meu livro vai ser reeditado, né? Mas eu quero reeditado ampliado, revista e ampliado, mas isso ainda demora um pouquinho. Bom, onde é que eu ia? Sim, então era essa concepção que orientava, digamos,
as recomendações dos médicos, né? Do ponto de vista, digamos assim, da higiene, da limpeza, até que eles foram bastante procedentes, né? Foram bastante correspondentes ao que efetivamente poderia ser feito, né? Que era tirar os, digamos assim, tirar das ruas o lixo, né? Tentar limpar a cidade dos resquícios de os detritos, né? Do gado que era tratado nos abatedouros, não é? Os porcos, porque assim, nesse momento, aí, no século XIX, era um pouco uma mixórdia, como eu falei no momento anterior, era um pouco uma mixórdia. Era tudo misturado, assim. Então, o porco, ele era morto e tratado muitas vezes do lado das casas, não é? Ou nas ruas. Não é? E como assim, as pessoas não tinham hábito de higiene muito rigorosos, por vezes eram deixados lá e tal, isso apodrecia, degradava, etc. Opa, e o que contribuía é, para essa ideia de que o ar estava cada vez mais contaminado, cada vez mais. Então eles pediram para tirar tudo da cidade. Não é? Isso é um outro aspecto. Na verdade, essa tentativa por parte das autoridades no passado já era de retirar da cidade, não é? Essas instalações que tratavam do, é, da proteína animal, ou melhor dizendo, que tratavam desses animais, retalhavam esses animais para venda, etc., daqui da cidade. Não só desses animais, até a própria baleia. Né? Nessa época se pescava a baleia, ela era retalhada, e a sua carne era muqueada para ser vendida por as quituteiras na cidade, não é? Então, não só a carne, mas também o óleo da baleia era utilizado para iluminação pública, etc. Era uma matriz, era uma matéria-prima, do qual derivava vários produtos de consumo da população baiana. E essa baleia também acontecia com esse tipo de produção, esse tipo de negócio, de atividade econômica. A mesma coisa, assim, os restos, os dejetos, né, o que sobrou, os resquícios, eram deixados muitas vezes nas ruas, etc. Não havia uma forma de escoar esse material tão rapidamente, tão prontamente quanto seria pretendido pelas autoridades médicas e as autoridades governamentais. Né? Então, por vezes, houve uma tentativa de... por vezes não, a partir da epidemia do cólera, né? Então, ótimo, agora nós temos um pretexto, mais do que um pretexto, um texto, digamos assim, para ser utilizado no afastamento de todas essas atividades que degradam a cidade ou que contribuem para a degradação do ar da cidade. Né? Então, e mesmo vendedores que ficavam muito juntos ali, vendendo, muita gente junta, vendendo seu artigo, seus produtos, sobretudo quando era matéria orgânica que podia se degradar, era uma preocupação. Não só esses aspectos, não só essa atividade produtiva para o consumo de alimentos, de gênero, etc., era preocupação dos médicos e das autoridades, mas também, por exemplo, o fato, ou o costume, a tradição de se enterrar os mortos nas igrejas. Né? As igrejas que estavam inseridas, integradas ao circuito urbano, né? o circuito urbano da cidade. Então, deveria se afastar o mais rapidamente. E já tinha havido tentativa de afastar o cemitério não, mas se afastar os enterramentos dessas igrejas. Ou dentro das igrejas, ou ao lado, ou à frente, ou atrás. Enfim, na área contígua à igreja, onde era enterrado. Houve tentativa. Houve, por exemplo, em 1836, lá, 20 anos antes, houve a tentativa de afastar essa ameaça, né, da cidade. Mas aí a população, que era muito religiosa naquele momento, e não tinha nenhuma razão para ter medo de peitar o Estado, não tinha nenhuma pandemia acontecendo naquele momento, se levantou
e fez o que ficou conhecido na história da Bahia, né, como a cemiterada, que foi uma revolta popular contra a instalação do cemitério na cidade de Salvador. O cemitério foi o Campo Santo, um dos maiores aqui da cidade, né, e um dos primeiros a ser instalado aqui na cidade. Quebraram o cemitério todo, deixaram tudo no resto do chão, tudo quebrado. Foi isso que eles fizeram, esses baianos rebeldes, ou essa população de Salvador extremamente rebelde, para quem pensa que nós somos acomodados, tranquilos, passivos. Somos não. A história está recheada de exemplos contrários. E quanto mais somos desfavorecidos, quanto mais das camadas, digamos assim, menos favorecidas da sociedade, pretos, pardos, mais o bicho pega, mais somos aguerridos e vamos para cima, vamos mesmo peitar. Peitaram. Mas houve uma repressão muito forte, não é? E depois deles terem quebrado tudo, não houve porquê, não houve porquê, não é? Continuar nas ruas, né? Todo mundo dispersou, já tinham cumprido o seu propósito, e o Estado recuou, né, diante dessa atitude. Não é? O governo provincial desistiu de instalar o cemitério, também ele já está todo quebrado, não podia mais ser utilizado, mas desistiu de instalar o cemitério na cidade e só em 1855, com a pandemia do cólera, é que foram retomar esse projeto e efetivamente viabilizar esse projeto e realizá-lo. Né? Aí por volta de agosto, entre julho e agosto de 1855, os enterramentos nas igrejas foram definitivamente proibidos. Né? Então, acho isso muito oportuno observar que, por vezes, uma pandemia ela é um grande pretexto para a realização de medidas governamentais, não é? Que tem o propósito de cumprir um interesse muito unilateral do governo e não da sociedade. Né? Na verdade, nós estamos vendo o que está acontecendo aqui com esses projetos de leis, não é? Essas medidas provisórias que o presidente Bolsonaro tenta a todo custo, né, fazer passar, né, se aproveitando exatamente desse contexto, né, de caos, de desorganização social, não é? As pessoas não podem ir para a rua protestar, não podem se manifestar nas ruas. Talvez se pudesse se manifestar, já estávamos lá pedindo a cabeça desse nosso presidente, né? Pedindo um impeachment e tal, pressionando para que o Congresso encaminhasse e assim votasse. Mas, enfim, as autoridades governamentais, por vezes, se aproveitam, né, dessas circunstâncias para realizar projetos que já estavam na gaveta, dormitando há algum tempo. Né? E, diante da resistência popular, elas acabam tendo, digamos assim, dificuldade de realizar. Eu vou passar logo para a questão do seguinte. Haveria muita coisa ainda mais para colocar, então perdemos muito tempo. Lamento. Lamento profundamente, né? Lamento com a alma o que aconteceu, mas, enfim, ninguém é perfeito, nem tudo é perfeito, as coisas acontecem e é assim mesmo. Porque a gente não pode ficar chorando, lamentando, né? Nostálgico, porque não rolou. Vamos adiante. Então, assim, o que eu teria para dizer para vocês, assim, a pandemia do cólera, ela provocou uma maior mortalidade, né? E de resto também a gripe espanhola, a varíola e tal, entre pessoas pardas e de cor aqui na cidade de Salvador. As estatísticas feitas por médicos, sobretudo, né? Um dos médicos, o doutor Rodrigues Seixas, né? Da época, que até tem produção escrita, etc., ele fez levantamento estatístico a partir dos dados
dos postos sanitários, das Santa Casa de Misericórdia e tal. Então ele observou que a maior parte digamos, dessa mortalidade, ela se deu mesmo entre a população é, é, parda, pobre, ou pobre, parda e negra. Não é? O meu trabalho tem uma lacuna importante. Né? Assim, eu não pude verificar em que medida o cólera atingiu os indígenas, né? Que é algo que hoje em dia ocupa a minha preocupação como no mesmo nível, né, da questão negra. Né? Os indígenas, assim como a população negra da brasileira, precisam ser tratados do mesmo nível de importância. A gente não pode abrir mão de um privilegiamento da nossa população negra. Até porque, se a gente for pensar com algum cuidado, assim, há algum privilégio da população negra pelo fato de ter se inserido e conseguido se articular dentro da sociedade brasileira muito mais do que a população indígena que ficou afastada. Né? Então, assim, nós que fazemos a militância, né, negra, a gente tem que também observar e prestar atenção que temos que nos colocar no mesmo nível das demandas e reivindicações, né, das populações indígenas. Isso é muito importante, porque quando a gente estuda a história, quando a gente investiga a história, o que a gente vai ver é que o que nós valorizamos do ponto de vista do nosso conhecimento ali teórico, né, virtual, né, das letras e tal, dos livros, né, é a população negra e a população indígena mesmo. Né? A história atual, a história contemporânea, a historiografia da presente idade, ela está valorizando são essas grandes, esses grandes grupos, né? Esse grande grupo social. Então, acho que do ponto de vista da militância não pode ser diferente. Né? A gente tem que estar atento à repercussão que essa epidemia também está trazendo entre as populações indígenas e apoiá-los. E apoiá-los com o mesmo fervor que a gente apoia nossas causas. E não por nós apenas, não por eles simplesmente, mas por todos, não é? Pela integralidade da luta, pela integração e pela integralidade da luta. Né? Não vou nem aqui dizer aquele chavão, juntos somos mais fortes, porque somos mesmo, né? Isso aí ninguém nem discute, né? Mas não vou ficar repetindo aqui chavões. Não é? Então, acho que é por aí. Então, a população que mais sofreu foi exatamente essa. Talvez agora na revisão, não é? Que pretendo ampliada do meu trabalho, né? Que acho importante, acho muito importante esse tema, não porque é meu, porque eu escrevi, mas o tema é de uma importância fantástica. E olha, quero chamar a atenção para uma questão assim mais importante. Nós estamos observando a hipótese de que esses vírusinhos descaradinhos, eles se desenvolvam muito mais do que esse coronavírus aí. Né? Que haja o desenvolvimento de muito mais vírus. Né? E muito mais, e ainda mais desconhecidos. E ainda mais nefastos e perigosos. Então, daí eu acho que esse tema ele é muito importante. Quem é que imaginava que em pleno nos albores do século XXI, a gente fosse lidar com uma coisa dessa. Né? Que a gente, quando volta aqui o olhar para estudar o passado, se depara com o cólera, a varíola, a gripe espanhola, a varíola, a praga de Atenas, etc. A gente pensava que tinha deixado isso no passado, que nossa capacidade de responder a isso era tão grande, dada o desenvolvimento da medicina, que isso não aconteceria mais. Gente, vamos ficar esperto, porque não é bem assim, não é? A história ainda nos reserva e há de nos proporcionar ainda muitas novidades, né? Muitas novidades, por vezes, complicadas. Eu vou, infelizmente, encerrar minha fala e deixar ver se aqui aparece alguma perguntinha e
talvez não possam ser muitas, né, dado o avançado da horária, mas eu realmente peço que vocês é, é, aceitem essa minha justificativa desses problemas que aconteceu e tal. Sofri muito com isso, gente, mas enfim. Como eu disse, vamos adiante, né? Mas sinto muito, não deu para vocês perguntarem nada, para a gente fazer um debate. Eu tinha preparado, inclusive, questões aqui para o debate, que eu solicito que Brian repasse aí para vocês, até aí pela tela, né? Para que vocês pensem nisso aí, a gente possa desenvolver, digamos assim. Porque o que eu estou propondo aqui, só para fechar mesmo essa questão, é o seguinte: eu estou propondo que que a gente use a história, não no sentido da história pragmática, como foi como fizeram os renascentistas, né? A história pode ser um modelo para a moral, etc. Não, isso não. Mas assim, que a gente utilize a história para amadurecer questões, mas não para só ficar nas questões, mas para propor a organização da nossa sociedade civil. E, além de organizar a sociedade civil, demandar políticas públicas do Estado, porque é o Estado quem tem a responsabilidade de dar as grandes respostas a esses problemas, a essas questões, a esse desafio que nós estamos vivendo hoje. Tá? E muitas vezes o Estado fica se eximindo da sua responsabilidade porque encontra uma parcela de uma sociedade generosa, solidária, que parte para ocupar o lugar que o Estado deveria estar ocupando. Tá? Que é de resolução de problemas de fome, não é? Dificuldade da alimentação das pessoas desempregadas, né? Articulação para que as pessoas tenham roupa, agasalho, para não sentir frio, não morrer de fome, que possam ainda continuar desfrutando de um teto. A sociedade está se movimentando nesse sentido, tem se movimentado nesse sentido. Mas isso não pode ser desculpa para isentar o Estado da sua responsabilidade. A gente tem que partir para cima. A gente tem que partir. Esses estudos, essas discussões, elas não podem ficar apenas no nível virtual e teórico. A gente tem que, de um certo modo, operacionalizar esse entendimento e essa compreensão para ir adiante efetivamente, partir para cima e realizar um estado, não é, de qualidade, de boa qualidade de vida, né, que dê melhor condição às pessoas que já sofrem tanto nesse país desde este período colonial. Gente, muito obrigado. São 16h59, estamos terminando a nossa live, a nossa apresentação, mas fiquei muito alegre porque pelo menos eu pude esboçar alguma coisa das minhas preocupações sobre esse tema com vocês. Beijo a todos, beijo na alma de todo mundo aí, viu? Amo vocês, vocês sabem disso, pelo modo como a gente se relaciona sempre. Valeu, galera. Tamo aí, colados. Tamo juntão aí sempre, viu? Valeu mesmo. Meus caros, minhas Brian, caras. você poderia retomar? Posso, o fechamento? Estou aqui falando. Por favor, Brian. Claro, claro. Você está aí, Brian? Sim, sim. Vocês estão me ouvindo? Estou sem áudio? Brian? Só um instante, um instantezinho. Gostaria que o Brian fizesse o fechamento da... Claro. Esse é o nosso curso de extensão. Pronto, agora vocês vão me ouvir. Pronto. Vão me ouvir bem. Bom, gente, muito bom ouvir professor Onildo e tantas coisas importantes que nós ouvimos aqui. Obrigado, professor Onildo, pela excelente exposição e generosa paciência. E eu estendo esse agradecimento a todos e todas que ficaram. Valeu muito a pena a gente ter passado os primeiros minutos em dificuldades, porque fomos brindados com uma excelente apresentação. Então eu vou, caso alguém queira fazer uma pergunta, eu vou abrir o espaço para essa pergunta, para o professor Onildo responder rapidamente, e aí a gente vai trabalhar
o encerramento. Nós vamos estender só uns 10 minutinhos, ok? Então, nós já temos as perguntas aqui. Professor Anildo, a primeira pergunta, que é de Tiago. Anildo, a epidemia de cólera afetou brutalmente o comércio baiano nos anos seguintes à pandemia, 1857 e 1858. Tivemos acontecimentos importantes, como a greve negra, feita pelos ganhadores em 57, e a revolta da carne sem osso, farinha sem caroço, feita pela população em geral em 58. O que você pode acrescentar sobre a retomada da economia pós-epidemia de cólera? E o que podemos esperar da retomada da economia pós-pandemia de Covid-19, já que se fala tanto de economia nesse momento caótico? Vamos fazer as outras duas perguntas juntas, que assim a gente responde num bloco. Lucas, eu acho que é Lucas o nome. Podemos considerar a atual pandemia um fator que marca o fim de uma era ou de uma sociedade, projetando outros comportamentos e perspectivas futuras a respeito do tempo e da história? E Gabriel Santana, em Cidade Febril é possível ver a movimentação da elite econômica para as regiões altas do Rio de Janeiro. Na excelente aula do professor Brian, no dia 29, obrigado, Gabriel, vimos que a peste de Atenas atingiu também a elite, até porque a mesma não podia se locomover para fora dos muros devido ao cerco espartano. Como foi esse movimento da elite durante a crise de cólera? Essas são as 3 perguntas, professor Anildo. O senhor está com a palavra. Ok, Brian. Eu vou começar pela última e chegar até a primeira, porque a primeira foi feita por uma pessoa que já é um certo especialista no tema, né? Que foi Tiago, né? Que foi meu aluno, meu querido aluno. Qual foi mesmo? Como foi o movimento da elite durante a crise do cólera, não foi? Foi essa a questão. A do Gabriel, sim. Sim, exatamente. Bom, o movimento da elite foi a de fuga e não de enfrentamento, né? Ou seja, no caso da elite de Salvador, da capital, eles trataram de arrumar as malas e fugir daqui. Tem até capítulos muito quase hilários, né, cômicos, de pessoas de grande poder aquisitivo ligado como é que se chama, aos engenhos, parente de senhores de engenho, por vezes filho de senhor de engenho, não, um filho de senhor de engenho, inclusive, ele sai daqui de Salvador com pelo menos 30 escravos, uma comitiva, né, para ir para o interior, para poder se esconder lá no interior, etc. E tal. E um dos escravos já estava contaminado, etc. Tal, o que fez, na verdade, alguns escravos também dispersarem, não é, para poder fugir do risco da epidemia aqui na cidade, onde ela se mostrava mais, digamos assim, virulenta. A palavra virulenta não é muito ideal porque trata-se de uma bactéria. Mas foi caracterizado sobretudo por isso, né? Por fuga ou mesmo por isolamento para evitar qualquer tipo de contato com o que pudesse representar, digamos assim, um risco, né? Pessoas ou mesmo qualquer coisa que pudesse ter sido usado por coléricos ou doentes da epidemia. Mas eu gostaria de conceituar dessa forma. A elite fugiu, a elite se escondeu e a elite fugiu. E a elite digamos assim, política, governamental, tratou de dar as providências que melhor também correspondia ao interesse e ao conforto dessa elite econômica, né? Porque você fala assim, a elite aqui está, não adjetivou, né? Isso porque você estava falando da elite social, econômica, né? Mas é por aí, principalmente. Não sei se respondi, mas como a gente está correndo, vou acelerar. Se a pandemia atual marca o fim de uma era ou de uma sociedade, eu não diria o fim de uma sociedade, eu não diria não. Quem foi que fez essa pergunta? Lucas, né? Mas, assim, o fim de uma era, talvez.
Eu acho que nós ainda não temos a exata dimensão do que é que vem por aí, do que é que vem pela frente, né? Mas certamente, tanto que as pessoas já estão chamando a sociedade, as pessoas já estão chamando a retomada como o novo normal, não é? Não vai ser mais a normalidade que nós tínhamos antes. Vai haver um redimensionamento dessa normalidade, uma ressignificação dessa normalidade. E vai mesmo ter, enquanto não se encontrar a vacina, e ainda que se encontre, não é? Uma vez que a, o, o Covid-19 é uma doença muito. Então, vai. Eu acho que é o fim de uma era, assim. De uma sociedade, não sei, né? Mas que vai projetar outros comportamentos e perspectivas futuras a respeito do tempo e da história. Eu também acredito que é algo que surpreendeu a todos e é de uma abrangência sem paralelo. E olha, estou falando de uma coisa: nós ainda estamos vivendo a pandemia do cólera. Né? Até então, morreu muito mais gente de gripe espanhola, 50 milhões de pessoas, muito mais gente. Ainda não chegamos nesse patamar, mas podemos chegar perto, podemos ir adiante, né? Mesmo tendo recursos tecnológicos de saber que são muito mais sofisticados do que no início do século XX, 1918, quando ocorre essa gripe espanhola. Então, vamos aguardar, né? Vamos observar e aguardar para tentar fazer um redimensionamento mais preciso. A pergunta de Tiago sobre o que eu posso acrescentar sobre a retomada da economia pós-pandemia de cólera. Bom, com o refluxo, como eu disse, assim, da epidemia do cólera morbus, a economia foi rapidamente retomada, até porque, digamos assim, do ponto de vista do aspecto macroeconômico, né, que era a atividade canavieira, ela já vinha também, aí na década de 50, atravessando alguns reveses com a concorrência da produção de açúcar na Bahia, vai, né, entrar no processo de franco declínio, né, e buscar alternativas econômicas outras, né, inclusive com a mudança da relação de trabalho, a formação das usinas, né, substituindo os engenhos, né, a tecnologia que possibilitasse, né, responder. Até porque, assim, a gente já não tinha mais escravos, né, na economia. Nesse momento, o tráfico de escravos já tinha sido encerrado. Então, ela vinha sendo combalida, né, por todas essas razões. Bom, professor Anildo caiu. Professor Anildo caiu por causa da conexão, ele já tinha avisado que isso ia acontecer.